Prezados alunos, como vocês estão? Tudo bem? Veja só, nas próximas 2 semanas faremos revisão dos conteúdos que nós já aprendemos, para depois fazermos a avaliação final de encerramento do bimestre. E vocês se lembram como é que nós iniciamos as nossas atividades de 2021? Foi por números reais. Então, relembrando aqui rapidinho os conjuntos numéricos. Qual é o primeiro conjunto numérico mesmo? O mais antigo de todos, o conjunto dos números naturais. Quem são os números naturais? Os naturais são os inteiros positivos, ou seja, 1, 2, 3, 4 e assim sucessivamente. Esses 3 pontinhos significam reticências, ou seja, significa infinito. Tudo bem? Depois dos naturais, temos o conjunto dos números inteiros, que é representado pela letra Z. Quais são os inteiros, professor? Os inteiros são os naturais, ou seja, todo natural é inteiro, e além dos naturais, é acrescentado os inteiros negativos. Então, representando, teremos isso daqui, ó. Vem de uma infinidade negativa, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, o zero, que muitos consideram natural, mas eu considero inteiro. Aí vem os naturais, 1, 2, 3 e assim sucessivamente. Certo? Depois, o terceiro conjunto é o conjunto dos racionais. Conjunto dos números racionais, representado pela letra maiúscula aqui. Quem são os racionais? Os racionais são todos os inteiros, todos os naturais e ainda as frações. Resumindo, quem são os racionais? Aqueles números que podem ser escritos na forma de fração. Então, nós temos aí de uma infinidade negativa, para botar um pontinho aqui, vou colocar assim, ó, menos 4. Aí, entre um número racional e outro, tem uma infinidade de outros números, tá? Por isso que a gente é obrigado, quando representa os racionais, colocarmos entre um número e o outro o símbolo de infinito, porque existem infinito números entre um e outro racional, por mais próximo que eles sejam. Vou colocar menos 5 meios, para nós andarmos mais rápido. 0, aí vem uma infinidade de números. 2, mais uma infinidade de números. 7 meios e assim infinitamente. Beleza? Então, olha só, representando no diagrama, nós temos isso daqui, ó. Conjunto menor, o primeiro de todos, que é o conjunto dos números naturais. Depois, o conjunto dos números inteiros, que vem englobando os naturais e acrescentando os inteiros negativos. Conjunto dos números inteiros. Deixa eu mudar a cor da caneta aqui. E agora nós temos o conjunto dos números racionais, que são todos os naturais, todos inteiros, mais as frações. Muito bem, como eu disse para vocês, o conjunto dos números racionais são aqueles números que nós podemos escrever na forma de fração. E aqueles números que nós não conseguimos escrever na forma de fração são os irracionais. Então, quais são os números
irracionais, aqueles que nós não conseguimos escrever na forma de fração. Quais são esses números, professor? Esses números são os decimais infinitos e não periódicos. Quem são os números irracionais? Os decimais infinitos e não periódicos, porque aqueles que são periódicos nós conseguimos escrever na forma de fração por meio de dízima periódica, tá bom? Então, os irracionais são todos aqueles números que nós não podemos escrever na forma de fração. Por exemplo, menos raiz de 3. Uma infinidade de números aí também, entre um número irracional e outro há uma infinidade de números. Pi é um número irracional, tá? Raiz de 29 é um número irracional. Aquelas raízes não exatas são números irracionais. Então, os números irracionais fazem oposição aos números racionais. Então, eles não se interceptam, tá? Não existe número comum entre os racionais e os irracionais. Eles estão fora. E quando eu junto todos esses números que são racionais e são irracionais, qual é o conjunto que nós formamos? O conjunto dos números reais. Então, os números reais são todos os números que nós conhecemos, que nós convivemos. E ainda nós temos o conjunto dos números complexos que vocês vão aprender no ensino médio. Então, quem são os números reais? Quais são os números reais? Os números reais é a união dos números racionais. União, esse U aí significa união, certo? Com os números irracionais. Muitos autores representam os irracionais assim, ó. Reais menos racionais. E é óbvio, né, pessoal? Se eu pego o conjunto dos números reais, retiro os números racionais, o que me sobra são os números irracionais, ok? E aí, numa reta numérica, quando eu represento todos esses números, todos esses conjuntos, nós dizemos que a nossa reta fica completa. A nossa reta numérica fica completa, sem buracos, tá? Ela fica cheia. Beleza, então. Depois, o próximo assunto que nós aprendemos foi as potências, né? E aí nós temos diversas formas de potências. Começando com as potências em que o expoente é natural. Vamos aos exemplos. Vou colocar um exemplo aqui para vocês. 2 elevado à sexta potência. É assim que nós lemos. Já disse para vocês que na potência, este número de baixo nós chamamos de base e este outro número de cima nós o chamamos de expoente. Então a potência ela é formada por base e expoente. O que significa base? E o que significa o expoente? O expoente indica quantas vezes nós multiplicamos a base por ela mesma. Então, 2 elevado à sexta potência significa o quê? 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Ou seja, o 2 multiplicado por ele mesmo 6 vezes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Estão vendo aqui, ó? 6 vezes. Certo, meus camaradinhas? E aí, resolvendo esse produto, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, ou seja, 6 vezes, obtemos 64. Não é isso? Então, aqui nós temos um exemplo de potência em que o expoente é um número natural. Inteiro positivo, logo natural. Tá bom? Muito bem. E as potências com expoente
inteiro. Quando eu digo inteiro, pode ser natural, ou seja, pode ser positivo, mas também pode ser negativo. Então, nesse caso, como que fica, meus camaradinhas? Vamos colocar aqui 2 exemplos, ou mais, vamos ver. Vamos ver o primeiro exemplo aqui. Antes disso, deixa eu voltar aqui. As potências com expoente natural. Eu quero deixar bem claro para vocês o que acontece quando a base for negativa. Por exemplo, menos 2 elevado ao quadrado. O raciocínio para se resolver é exatamente o mesmo. O expoente diz quantas vezes a base é multiplicada por ela mesma. Ou seja, menos 2 vezes menos 2. Só que produto nós fazemos jogo de sinal, vocês sabem disso. Neste caso, menos vezes menos, mais 2 vezes 2, 4. Não vou entrar nem nesse mérito do jogo de sinal, porque eu considero que vocês já sabem isso. Agora, menos 2 elevado ao cubo, vamos ver como que vai ficar. Aí nós temos então menos 2 multiplicado por ele mesmo quantas vezes? 3 vezes. Daí então, menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Fazendo o jogo de sinal, observem aqui, ó. Menos vezes menos, mais. Mais vezes menos, menos. Daí 2 vezes 2 vezes 2 dá quanto? Dá 8. E aí vocês perceberam o que aconteceu aqui? Notem que base negativa, expoente par, o resultado ficou positivo. Aqui em que a base é negativa e o expoente ímpar, o resultado foi negativo. E isso sempre vai acontecer. Por isso, a não necessidade de nós ficarmos fazendo o jogo de sinal toda hora. Se eu já sei que toda vez que a minha base for negativa e o expoente for par, o resultado vai ser positivo. E se também sei que toda vez que a base for negativa e o expoente for ímpar, o resultado é negativo, eu já posso fazer direto, tá bom? E outra coisa que é muito importante nós estarmos atentos, se acontecer isso daqui, ó, menos 2 ao quadrado, e aqui menos 2 elevado ao cubo. Qual é a diferença desses 2 exemplos para esses 2 aqui? Observem que aqui a base está entre parênteses. E o parênteses, ele é importante para indicar que a base é negativa. Tá bom? Se eu não colocar o número entre parênteses, nós devemos entender que ele é positivo. Então, por mais estranho que seja, mas aqui o que é que nós temos? Menos, e depois, desvinculado desse menos, nós temos 2 ao quadrado. Então, esse menos, ele não faz parte de 2 ao quadrado. Então, nesse caso, ele é preservado. E aí eu resolvo separadamente, 2 elevado ao quadrado, 4. Perceberam? A mesma ideia aqui embaixo. Ó. Se o 2 fosse negativo, ele estaria dentro do parênteses. Se ele não está dentro do parênteses, significa que esse 2 é positivo. Então, a mesma situação. Esse menos ele não está vinculado à potência. Então, ele deve ser preservado. E aí, 2 elevado ao cubo, nós já sabemos que vale quanto? Vale 8, tá bom? Tem que ficar bem claro isso daqui. Então, essa conversa de que base negativa, expoente par, é sempre positivo, e base negativa e expoente ímpar é negativo, vale quando? Quando a base for negativa. E a base é negativa quando? Quando ela está dentro do parênteses. Certo, meus camaradinhas? Muito bem. Agora sim, voltando aqui ao expoente inteiro. Vamos lá, deixa eu pegar uma caneta aqui, diferente. Vou colocar aqui 2 elevado a menos 2. Observem que o expoente é negativo. Né? E aí, diferentemente do que nós fizemos no item anterior, não é possível resolver uma potência em que o expoente é negativo, porque o expoente diz quantas vezes a base é multiplicada por ela mesma. Então, nesses casos, o que é que nós fazemos?
Temos que dar um jeito para que esse expoente seja positivo. Como que nós fazemos isso? Inversão da base. Tudo bem? Então, quando eu inverto a base, ou seja, eu troco o numerador pelo denominador, essa troca faz com que meu expoente mude de sinal. Então, isso daqui é o mesmo que meio, só que agora elevado a mais 2. E agora sim, agora eu consigo resolver. Ok? 1 elevado ao quadrado é 1, 2 elevado ao quadrado, 4. Perceberam, meus camaradinhas? Vamos fazer mais um exemplo? Vamos lá. Mais um exemplo aí. Deixa eu colocar aqui. Vocês estão vendo aí? Muito bem. Vou colocar aqui menos 2/3 elevado a menos 3. Pronto. E aí, professor? Bom, a primeira preocupação minha é inverter esse sinal aqui. Para isso, eu inverto o numerador e o denominador da minha base. Aí o sinal dela permanece. Permanece, é uma coisa de cada vez, tá? Então, permanece aqui, a única coisa que eu vou fazer é inverter a ordem do 2 e o 3. O 3 sobe, o 2 desce. Com essa mudança, o sinal passa a ser positivo do expoente. Beleza? Agora sim. Ó, o que eu tenho aqui? Uma potência com base negativa e expoente ímpar. Potência com base negativa e expoente ímpar, o resultado é negativo. E daí, 3 elevado ao cubo, 3 vezes 3 vezes 3, 27. E o denominador, 2 elevado ao cubo, 8. Certo, meus camaradinhas? Um abraço e até a próxima!